Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar início a mais uma semana de estudos em casa. Pega lá seu material, é aquela apostila que você já usou semana passada, e vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para ficar mais fácil para explicar. Pronto. Então, semana passada, nós falamos um pouquinho a respeito do que é democracia, onde ela surgiu e as suas características, né? Hoje numa atividade, nós vamos conhecer os três tipos de democracia e depois vocês terão uma atividade para fazer. Então, vocês têm aqui, ó, democracia direta, representativa e participativa. A primeira é a democracia direta. Então, eu vou ler com vocês o texto, depois a gente retoma um pouquinho. Na democracia direta, todos os cidadãos podem participar diretamente, apresentando projetos de leis e votando nos projetos apresentados por seus iguais. As decisões, então, são tomadas por todos, o que só é viável quando o número de cidadãos é reduzido. Aí, a democracia representativa. A gente tem a democracia representativa surgiu junto ao parlamentarismo e ao republicanismo, pela existência de vastos territórios e de inúmeros cidadãos, é impossível pensar em uma democracia direta. É uma forma mais atual que permite um exercício indireto da democracia por meio da eleição de representantes para os poderes legislativo e executivo. Bom, vamos entender um pouquinho. A democracia direta é quando a gente tem a participação direta das pessoas, dos cidadãos. Então, mais ou menos o que a gente tinha na Grécia Antiga. As pessoas se reúnem e erguem a mão, literalmente, para fazer a votação. E aí se conta quantas pessoas ali votaram a favor, quantas votaram contra, e aprova-se ou não uma lei. Na democracia representativa, é inviável se agir dessa forma, né? Erguer a mão para votar, porque o território é muito grande e existe um número muito grande de cidadãos também. Então, é impossível a gente pensar numa democracia direta, né? Então, o que se faz? É o que a gente tem no Brasil hoje. A gente escolhe representantes que vão nos representar e eles formam os poderes legislativos e o executivo. E aí eles nos representam e automaticamente eles também decidem em nosso lugar, né? Eles vão dizer sim ou não na elaboração de leis ou aprovação das leis e vão pôr essas leis em vigor. Já a democracia participativa, ela é a união, né? A democracia participativa está entre a democracia direta e a democracia indireta, representativa. É composta pela eleição de representantes para atuarem nos poderes legislativo e executivo, e pela possibilidade de participação direta da população nas tomadas de decisões. Então, como que isso acontece, né? Olha, aqui vai falar um pouquinho, deixa eu baixar o texto para a gente poder seguir. Tal participação dá-se por meio de plebiscitos e assembleias populares locais, que, computando a participação popular e os seus resultados, quando somados ao todo, interferem nas ações políticas. Então, acontece o quê? Um plebiscito, que é uma consulta popular, né? As pessoas, elas têm os seus representantes, mas também é feita uma consulta à população se eles aceitam ou não a participação, ou melhor, se eles aceitam ou não aquilo que vai ser decidido. E a opinião deles conta, é muito importante, né?
Eu quero colocar para vocês aqui um vídeo, vamos tentar, vamos ver se eu consigo colocar, que vai explicar um pouquinho sobre essa participação. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar. Bem-vindo ao Política Sem Mistérios. Democracia direta, indireta e representativa. Para que possamos compreender o que é democracia, vamos começar pelo significado da própria palavra. A palavra democracia provém de origem grega e seu significado está na união do vocábulo grego demos e do vocábulo kratos. Demos em grego significa, em termos gerais, povo ou cidadão. Kratos significa poder no sentido de governar, ou seja, a palavra democracia pode ser entendida como o governo do povo ou o governo dos cidadãos. A democracia é um regime de governo que foi criado pelos gregos, mais especificamente em Atenas. A ágora, praça pública, representa a democracia grega e era o local em que as pessoas se reuniam e manifestavam suas opiniões sobre os assuntos pertinentes à cidade. No regime de governo democrático, as decisões políticas são tomadas pelo povo. A democracia pode ser direta, semidireta ou indireta. Neste caso, também podemos denominá-la de democracia representativa. Na democracia direta, são realizadas assembleias em que os cidadãos irão decidir o destino de cada assunto discutido através de votos. Essa forma de governo é bem implementada em pequenos grupos populacionais. Já em locais que possuem grande volume de pessoas, a democracia direta torna-se problemática, tendo em vista a dificuldade em coletar a opinião de cada cidadão. Na democracia direta, não há representantes, pois é o próprio cidadão que se representa, manifestando sua opinião na eleição sobre determinado assunto. Na democracia indireta, também chamada de democracia representativa, são eleitos pelos cidadãos representantes que irão dar seu voto na Assembleia, representando uma parcela da comunidade. Como são eleitos através do voto popular, esses representantes possuem um determinado período de tempo para representar uma comunidade. Ao término desse período, podem ou não ser reeleitos. Isso dependerá da legislação de cada país. Na democracia indireta, o povo é soberano e o poder emana do povo. Esse formato de democracia é mais conhecido atualmente porque representa a forma utilizada em países com regime democrático, tendo em vista o crescimento populacional e a impossibilidade de se realizar uma democracia direta. De fato, a democracia indireta cria uma distância entre aqueles que elegem, os eleitores, e os eleitos. Além disso, ela não proporciona ação direta de um popular no âmbito democrático. Esse fato ocorre apenas por um período de tempo determinado, isto é, de 4 em 4 anos, para a eleição dos representantes de alguns cargos políticos. Essa delegação de poder proporcionada pela democracia indireta é muito questionada atualmente. O cidadão pouco interfere nas ações dos representantes eleitos e, muitas vezes, esses representantes não dão a devida satisfação ao seu eleitorado. Em outros termos, os políticos agem da maneira que acham melhor, muitas vezes esquecendo da fronteira entre o público e o privado. Tal problemática chega à temática da corrupção do regime democrático representativo. Na democracia semidireta, é possível encontrarmos tanto representantes eleitos pelo povo, quanto a manifestação direta das opiniões dos populares. Essa forma de regime pode ser encontrada em países como a Suíça, em que em determinadas localidades o povo se reúne para traçar o destino da comunidade. A democracia semidireta é a união entre democracia direta e a indireta, e é muito bem vista como uma saída para enfrentar os desafios que a democracia indireta possui. Já entendi.
Bem-vindo ao Política Sem Mistérios. Quais são os poderes? Pronto, acho que deu certo, né? Então, a democracia, ela pode ser direta, ela pode ser representativa ou indireta, né? Ou pode ser uma democracia onde ela une tanto a direta quanto a indireta, né? Então, vocês têm lá, vamos voltar na nossa tela da atividade agora, então. Vocês têm aqui na atividade para fazer agora, olha, em qual dos 3 tipos de democracia você acha que existe uma participação popular maior? Explique. Então, vocês vão analisar, prestar atenção, ver em qual delas que existe uma participação maior da população, tá? Na segunda, qual dos 3 tipos de democracia qual dos 3 tipos de democracia é praticado no Brasil? Então, vocês vão ver no Brasil, qual tipo de democracia nós temos? A gente tem a direta, a representativa ou a participativa, né? Qual dessas formas a gente tem no Brasil? Então, vocês vão analisar e responder as questões de vocês, ok? Então, para essa semana é só, é pouquinha coisa, né? E aí, semana que vem a gente continua, ok? Então, até mais. E estudem bastante.